Você já parou para pensar qual que é o maior problema da sua vida? Aquele problema que te deixa para baixo, te faz parecer uma pessoa má, ou te afasta de Deus e que tira várias noites de sono de você. E se eu te contar que esse problema, ele não é um erro que você comete, mas sim uma troca que você faz de forma errada. Muitas pessoas, talvez você, eu me coloco nessa perspectiva que eu vou falar aqui agora, achava que o pecado era simplesmente você descumprir uma ordem divina, que era simplesmente isso. Mas eu te digo que o problema disso é mais embaixo. E através desse vídeo eu quero mostrar pra você. Porque muitas vezes você tá na correria do dia a dia, você nem para pra pensar na sua vida e nos seus problemas, você só vive. E nesse vídeo eu quero te chamar pra reflexão. Pra quem não me conhece, eu sou o Alisson e vamos conversar a respeito dessa questão do pecado. O pecado nada mais é do que você tirar o centro da sua vida, que é o lugar de Deus, e colocar outra coisa. Nós, como seres humanos, a gente sempre procura algo para mostrar o nosso valor, para mostrar quem a gente é. Com isso, a gente acaba correndo atrás de trabalho, atrás de dinheiro, coloca a nossa família nesse lugar para mostrar que a gente é uma pessoa que tem status, que é uma pessoa que tem dinheiro, que é uma pessoa poderosa, que é uma pessoa que tem uma família boa, que é um esposo, que é uma mulher boa, que é um pai bom, que é uma mãe boa. Mas isso não define quem a gente é. Porque quando a gente coloca os nossos anseios em coisas, em pessoas, a gente começa a se frustrar. Porque coisas passam, são passageiras. Pessoas nos decepcionam. E com isso a gente perde a nossa identidade. Porque a gente, como ser humano, você pode analisar a sua vida. A gente corre atrás de coisas para mostrar quem a gente é, para dar valor para aquilo que a gente é. Por que que isso é um problema? Por que que a gente não pode fazer assim? Mesmo a gente colocando o objetivo da nossa vida para coisas boas, como família, como um trabalho bom, como não ser soberbo, tipo de ganhar rios de dinheiro, mas ter uma qualidade de vida boa. Por que que a gente não pode colocar o nosso coração nisso? Qual o problema disso? O problema é que você tenta sustentar e colocar confiança naquilo que não sustenta o peso do seu próprio coração. O nosso coração é sedento, é ansioso, ele anseia por glória, ele anseia para o nosso benefício próprio. Porque a real é que você está tentando justificar a sua existência, justificar quem você é, em coisas que não vão te dar o verdadeiro valor que você precisa, que você quer. Porque o nosso coração, ele sempre quer mais. O nosso coração sempre está correndo. Pô, você recebeu um elogio no seu relacionamento, da sua namorada, do seu namorado, você quer mais. Aquilo, você percebe que tudo que a gente começa a fazer, tudo que a gente começa a ter, que a gente queria conquistar, as conquistas que a gente tem, a gente sempre vai querer mais. A gente nunca vai se saciando com aquilo. Por quê? Porque as coisas e as pessoas não podem dar o verdadeiro valor que a gente precisa para o nosso coração, para esse vazio. E é aí que entra um vazio enorme no nosso coração. A ansiedade vem com força, o medo de errar, para você não machucar aquela pessoa, para você ser a pessoa perfeita para aquela pessoa, porque você quer receber elogios. E você cai em eterna frustração. Você se frustra, fica triste, para baixo, porque nada vai preencher o vazio que tem no seu coração. Dá uma olhada nesses exemplos aqui e vê se isso faz de check com a sua vida. Porque se a sua base for um relacionamento amoroso, você vai virar dependente, ciumento e inseguro. Se a base for trabalho, você vai viver cansado e tentando provar que você é útil. Muitas vezes você vai ser uma pessoa chata, porque você só se satisfaz no trabalho e você acaba não dedicando tempo para as pessoas que estão com você. Você não vai ver graça naquilo. Você tem que se policiar com isso. Se sua base for o dinheiro, a alegria vai sumir toda vez que você perde dinheiro, que você tem menos dinheiro, que você ganhou menos dinheiro do que você tem. E o pior ainda, o prazer. Porque se você vive pelo prazer, você sempre vai querer uma dose maior daquele prazer. Você não vai precisar comer um saco de salgadinho, você vai comer 2, 3. Você não vai comer um brigadeiro, você vai comer 30. Você não vai ficar feliz em se relacionar com uma pessoa por semana, você vai querer se relacionar com mais. Você nunca vai se completar, você nunca vai se encher. Se a sua base for a aprovação, você morre de medo de ser rejeitado. Você está alerta a todo momento com medo de ser rejeitado. Para você ver, até as causas mais nobres, elas viram ídolos no nosso coração, que nos corroem por inteiro, que nos fazem cada vez mais ir para o fundo do poço. Eu vi uma ilustração no livro de Tim Keller que reflete muito isso que a gente está falando.
Pegaram um grupo de pessoas que estavam correndo para ter fama. Os caras queriam ter fama de qualquer jeito. Tava sendo difícil, porque eles estavam estudando, eles estavam se dedicando, eles estavam dando o máximo deles para ter fama. Passou-se um dia, eles conseguiram obter essa fama. E o que aconteceu? Quando eles deitaram a cabeça no travesseiro, que estavam famosos, eles deitaram para dormir, eles ficaram tristes. Porque eles viram que eles alcançaram a fama. Mas eles continuavam sendo quem eles eram. As mesmas pessoas. A alegria deles estava todo naquele processo, naquela hora que eles estavam suando. Mas quando eles alcançaram, o coração queria mais. Aquilo não bastava, eles queriam mais, mais e mais. E o que isso aqui nos mostra? Que o problema não é o que a gente conquista. O problema é o que a gente coloca no lugar que só Deus pode preencher. Talvez você acredite em Deus. E através desse vídeo você percebe que o que te afasta dele não é o que você comete. Não é você infringir uma regra religiosa. Mas sim o que você coloca no lugar de Deus. O que você preenche. Quem você coloca no controle da sua vida. Muitas vezes você está colocando você mesmo. E não é isso que Deus se agrada da gente. E por isso que a gente vive correndo atrás do vento. E também é bem possível que você vai para a igreja, você canta, você lê a Bíblia, você ora, mas você não se completa. Porque você está colocando outro Deus no lugar do verdadeiro Deus. E você não precisa fingir que você crê em Deus sem dúvida alguma. Uma fé cega, não. Você não precisa ter essa fé. Você olha para a passagem onde Jesus se encontrou com Tomé. Tomé duvidou de Jesus. E Jesus não deu uma bronca nele. Jesus teve uma atitude de graça. Ele mostrou para Tomé. Então, você pode ter um coração duvidoso diante de Deus. Mas ora para Ele, pergunta, conversa com Ele. Que Ele vai te mostrar que Ele tem que estar no teu coração. Tem uma passagem muito linda que você pode conhecer ou não. Mas Jesus disse, em certo momento da vida que Ele teve aqui na terra. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É Ele que nos conecta novamente com Deus. E você pode perguntar, tá, Alisson, e de forma prática, como isso funciona na minha vida? Eu vou te falar aqui. Viva um relacionamento, viva a sua vida com foco em Deus. Porque quando as pessoas te frustrarem, você sabe que alguém muito maior te amou. Você sabe que aquelas pessoas são pessoas como você e elas vão errar. Elas não vão fazer tudo conforme você quer. Elas vão te frustrar. Mas você sabe que Deus te amou primeiro. Que Deus tem um amor maior por você. E você não vai... você pode ficar chateado com aquela situação, mas você vai saber que o que importa é que Deus te ama. No trabalho, você não vai fazer as coisas ou vai deixar de fazer por causa do teu chefe. Não, você vai viver uma vida com Deus, onde você vai fazer as coisas para Ele, porque Ele te amou primeiro. Onde você vai ser uma pessoa boa, não para mostrar quem você é, mas para mostrar que Deus te amou primeiro. Que Deus te deu essa força, que Deus te deu esse conhecimento, que Deus te proporcionou ser quem você é e possa distribuir esses teus dons para as pessoas que estão ao redor, mas que isso não sirva para sua glória, mas para a glória de Deus. E quando o ego começar a bater na sua porta, olha para Jesus. Jesus, Ele é o único que Ele não só aponta o problema, mas Ele aponta uma resolução. Ele aponta uma solução para esse problema. Nenhum trabalho vai morrer por você. Nenhum relacionamento vai curar o vazio que tem no seu coração. Mas quem vai morrer para você vai ser o solucionador, o salvador da sua vida é Jesus Cristo, que veio na terra como Deus, morreu na cruz pelos nossos pecados, ressuscitou e hoje Ele nos dá a esperança de uma vida nova com Deus e de uma esperança para um lugar eterno com Ele, onde não vai ter mais choro, não vai ter mais problemas, não vai ter mais esse egocentrismo que a gente tem que estar lutando todos os dias. Então, para de esperar tudo das pessoas. Olha para Deus, olha para Jesus. Vou fazer uma oração breve aqui com você, para que Deus nos ajude. Deus, nos colocamos na sua presença, eu e todos aqui que estão ouvindo, e eu peço, Senhor, que o Senhor nos ajude sempre, sempre a colocar o Senhor no centro das nossas vidas. Nós, como seres humanos, a gente tenta buscar o nosso valor em coisas, em pessoas, mas nós sabemos que as pessoas são como nós erramos e as pessoas vão nos frustrar. A gente vai ter problema em relacionamento, vai ter problema em trabalho, a gente vai ter problema em todos os lugares. A gente vai correr atrás de prazeres, mas esses prazeres nunca vão nos satisfazer como o Senhor nos satisfaz.
Então, Pai, preenche esse vazio no nosso coração, seja o Deus da nossa vida, e quando a gente olhar para trás e pensar em colocar a gente nesse lugar ou qualquer outra coisa que não seja o Senhor nesse vazio, nos ajuda e nos mostra que só o Senhor nos completa. Eu oro por todos, eu oro por mim, que nós entregamos nossa vida a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Eu espero que tenham gostado, deixa um like, se inscreve no canal, e se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com alguém que tem que ouvir isso. Um beijo, até mais e tchau!